Olá pessoal, tudo bom? Ixi, Kayará! Vamos lá para mais uma aula do curso de xamanismo. Na aula de hoje eu vou falar sobre duas ferramentas que eu acho que eu não falei durante o curso. O Yagé, que é a pintura xamânica, que eu cheguei a falar um pouquinho, mas acho que eu não dei muitos detalhes. E a outra ferramenta xamânica pela qual eu vou falar é sobre o bastão ou cajado xamânico, tá? Então vamos começar pelo Yagé, a pintura xamânica. Quando a gente fala de pintura xamânica, a gente associa aí aos índios, a gente sempre vê, né? Então, os índios pintados, né? Então, tanto no rosto quanto no corpo. E são cores diferentes, são traços completamente diferentes, né? Vai variar muito de tradição para tradição, de aldeia para aldeia, de tribo para tribo, né? Então, é bem diferente. As cores também utilizadas, elas diferem bastante, porque o que vai influenciar bastante o uso aí de cores é a localização geográfica, né? Então, o que você tiver, né, então, em mãos, material que você tem em mãos, você consegue determinadas colorações aí de pintura. Por exemplo, a gente vai ter lá na América do Norte bastante o uso de branco, amarelo e preto. Aqui no Sul, né, então na América do Sul e Central, a gente tem bastante o uso do preto e o do vermelho. Então vamos lá primeiro sobre as tinturas, né? Então que é utilizado para fazer a pintura. O vermelho é o mais fácil porque é pelo urucum. Então a fruta ela é nativa, né? Então das Américas, América do Sul e América Central, nós vamos ter aí o urucum, que é muito fácil de usar, né? Então as sementes desse fruto, né, do urucum, é vermelhinha e você aperta assim, você espreme e já passa. Então ela varia, né? Então conforme ali a espécie, conforme a colheita, então do vermelho vivo até o alaranjado quase amarelado. Tá? Então isso deve variar bastante e é uma das mais utilizadas pelos nossos índios nativos. Tem a preta, né? Então a pintura preta. A pintura preta se consegue ou com o carvão, né? Então pilado, moído, né? E você mistura com algo viscoso, algo líquido, né? Então pode ser água, pode ser algum óleo, e aí você também vai passar pelo corpo todo. E aí ele fica bem preto, né? Também vai depender muito ali do carvão. Então, quanto mais preto tiver, melhor. Às vezes, se está meio acinzentado, qual vai ser o resultado final? Vai ser uma pintura acinzentada. E tem um outro uso aqui dos nossos índios, que é o fruto de genipapo. Então, o líquido do genipapo verde, quando espremido, ele solta também uma viscosidade que tem aí um tom apetrejado. Então é um preto, mas que às vezes é um azul petróleo, é um azul assim bem escuro, né? Passa de azul marinho, né? Então é um azul quase preto, ou um preto meio azulado, é mais ou menos essa cor que você tem aí com o genipapo verde. Tem os usos, né? Lógico, a pintura, né, ela não é à toa, né? Então, quando a gente fala de tradições indígenas, tradições xamânicas, nada é à toa, né? Nada está por enfeite. Sempre tem um significado espiritual ou até mesmo um significado por uma questão hierárquica, né, dentro ali do agrupamento. Então, a gente vai ter na distinção tanto quanto as cores, quanto também os riscos, né? Então, riscos mais rebuscados, normalmente são rituais especiais, e também para quem tem altos graus, né, dentro ali da comunidade, né? Então, tem ali uma função específica, ele é chefe de alguma coisa, né? Então, de alguma atividade ali da aldeia, e aí então ele representa isso através da pintura. Ao olhar, você já sabe quem que manda, né, ali dentro da aldeia. Tem essa questão. E também dentro do xamanismo, então dentro da nossa tradição xamânica dos Tubaguaçus, tem alguns usos diferentes. Então a cor preta e a cor vermelha são utilizados de formas distintas. O vermelho, né, então a pintura vermelha que você vai usar no rosto e no corpo, a vermelha então você vai usar na cura e na harmonização. Então na roda, quando você vai trabalhar com o elemento ar, né, então na roda específica do ar, e também na roda específica da água. Então, nas duas rodas você utiliza a pintura vermelha. A pintura preta,
ela já vai ser utilizada para transformação, para transmutação e para limpeza, né? Então ela vai ser utilizada tanto na roda do fogo quanto na roda da terra. Alguns dizem que na roda da terra você pode juntar aí as duas cores. Na verdade, as duas cores você pode juntar sempre, sempre, sempre que você quiser. Eu mesmo hoje passei aqui bem fraquinho uma pintura branca, que já foi feita com a pemba, né? A pemba ralada, mas ficou bem fraquinho, assim, com a luz não apareceu muito. A branca não é muito utilizada dentro do xamanismo na raça vermelha, a não ser na América do Norte, né? Então, na América do Norte tem um uso um pouquinho mais profundo do branco, mas a gente ver muita pintura branca no xamanismo africano, né? Então, nas tradições africanas, das ilhas da Polinésia e tudo mais, ali a gente vai ter bastante o uso de pinturas brancas. E até interessante, que é justamente também para dar o contraste, né? Para aparecer. Que a gente. É só pensar, né? Imagina então, os africanos vão fazer um ritual, né? E aí eles querem expressar o seu espírito. Não adianta eles utilizarem uma pintura preta, né? Porque daí ela não vai ficar muito aparente. E aí a mesma coisa ali acontece com os indígenas, né? Então não adianta eles utilizarem uma muito branca, né? Porque a gente tem variação aí de cor, né? Dos indígenas, porque também às vezes ela não aparece tanto, tá? Mas assim, você pode misturar as cores que você quiser e quando você quiser. Então o que vai ditar mais as cores é o que você tem em mãos, né? Então dependendo das ferramentas que você tem em mãos, você vai conseguir fazer uma pintura vermelha, uma pintura preta, tá? Como que você consegue, né? Então visualiza essa pintura através de uma meditação profunda, né? Então você vai entrar em contato com os seus guias espirituais, vai entrar em contato com os seus guardiões da raça vermelha, e aí pode se visualizar, né, andando no meio da mata, encontrando uma aldeia, e nessa aldeia, né, um dos índios lá faz a pintura no seu rosto, no seu corpo, e aí você pode ter uma pintura representando cada um dos elementos, né? Então você pode ter uma para o ar, uma para o fogo, uma para a água e outra para a terra. E pode também ter um mix, né? Para ter ali uma geralzona que você pode usar sempre, né? Então você não precisa se preocupar tanto, né? Então em ter também diversas e diversas pinturas. A pintura na terapia, normalmente nós vamos utilizar mais no rosto, né? No corpo já é mais difícil, a não ser que você vai fazer uma vivência, né? Então, fazer algo diferente, um ritual diferente, você pode fazer assim. Voltando, né? Então, outra maneira de você captar, né, a sua pintura é pedindo para os seus guias, seus mentores, para a força da natureza e de Deus, do incriado, te mostrar durante o sono, né? Então, no sonho, pode ser que você veja também ali a sua pintura. Ou simplesmente por intuição, né? Então, um dia lá você fica meditando até a forma que você consegue ter uma inspiração e pronto, aquela ali vai ser a sua pintura xamânica. Caso não venha nada, risco nenhum, o que você pode fazer? Pode-se utilizar, então, dos símbolos, né, dos riscos sagrados, tanto do Yuntara pessoal, né, que a gente tem lá, acho que se não me engano, na primeira apostila. Lembra que é quando você tem que juntar o desenho dos seus três elementos, e aí você enxerga e já vê quem é. Então você pode utilizar aqueles riscos, todos eles, né? Não precisa ser específico só dos seus elementos, né? Ou também dos símbolos que nós temos pela roda de cura. Então isso daí vai variar bastante, é muito pela intenção, muito pela intuição. Você tem que seguir a sua intuição e segue e faz, acredita, confia e se entrega para as energias. Isso que importa mais. Quanto à pintura nos pacientes, pode fazer? Pode fazer também. Só que às vezes, aí de novo, pela questão depende muito como vai ser a sua dinâmica de atendimento. Né? Na minha dinâmica de atendimento, até de curso eu mudei bastante, né? Porque a gente perdia muito tempo de início e de final de curso quando a gente tinha a pintura em todas as aulas. Né? Então demorava muito, porque as pessoas vão sair pintadas, né? Tudo bem, quem vai para casa, beleza. Né? Mas tem muita gente que ia pegar transporte público ou morar em condomínio, né? E vai passar pelo porteiro e tudo mais. Tudo bem, que ninguém tem nada, né? Com isso, mas até é uma questão de preservar aquilo que é magístico, aquilo que é religioso para você, aquilo que é sagrado
para você. Então, assim, se você for fazer a pintura no paciente, você tem que se preparar, porque você tem que saber que vai demorar aí para iniciar e para finalizar. Que vai ter que limpar e dependendo da pintura não é fácil. A vermelha, por exemplo, se você fizer com urucum, demora uns 3 dias para sair do rosto. 3 dias. E aí a gente já fez vários testes. Tem gente que fala que você passar hidratante antes, sai mais fácil. A gente já usou demaquilante e tal, e já usamos água oxigenada, e já usamos muita coisa, e realmente demora bastante para sair o vermelhidão ali do urucum. Sai o grosso, né? Mas ainda fica ali alguns resquícios por um tempo. Você tem que lavar muito bem para ficar sem resquício nenhum. O do carvão aqui já é mais fácil, né? Então, só misturar carvão, pó de carvão e água e faz os riscos, é bem mais fácil de você iniciar e finalizar. Então, pode usar? Pode. E aí pode ser, você faz até uma sessão especial, onde ele vai visualizar a pintura dele, ou você, como terapeuta, como xamã, vai visualizar a pintura, né, então daquela pessoa, e aí depois você passa para ela numa outra sessão, numa outra terapia. Bem legal. Realmente é bem legal, bem bacana. Climatiza bastante, né? Eu acho que envolve o paciente no processo e há um contato muito profundo com a questão de alma e de espírito. Então é bem bacana de fazer. Outra coisa, isso eu já fiz bastante, é a pintura invisível, né? Então, às vezes eu utilizo a própria alfazema, às vezes dou até uma diluída na água, né? Porque tem gente que também tem alergia, né? Porque é álcool e tudo mais. Então dou uma diluída na água e passo em algumas partes, né? Então fazendo ali alguns desenhos dos elementos, né? Os desenhos do Yuntara pessoal, do risco sagrado pessoal, né? Então isso daí vai variar bastante. Qual a sua intenção? Eu sempre falo isso. Qual a sua pegada como terapeuta? Isso é muito importante de você respeitar. Então não vem com essa, o Gerson falou para fazer. Não falei para fazer nada. Aqui a gente indica um caminho, a gente indica um processo. Mas aí quem sabe, né, quem tem total, né, sabedoria ali na hora de aplicar é você com você mesmo. Então essa é a sua conexão mais forte, mais profunda. Deixa eu ver, de pintura xamânica, o que mais tem? Bom, gente, agora que eu não me lembro mesmo de nada. É, quanto aos riscos, né, a gente pode ver uma certa mostra, né, a dinâmica de fluidez, né? Então, normalmente, quando a gente tem símbolos mais arredondados, significa aí algo mais harmonioso, algo mais espiritual. Quando a gente tem símbolos mais retilíneos, né, mais bicudos, né, mais retos, estão associados com rituais e questões mais materiais e físicas. Tem alguns símbolos, tem alguns significados também da pintura no rosto, né? Então, tudo que está acima, né, então dos olhos, então ela está representando o nosso contato com o plano espiritual e abertura de consciência. Tudo que está na altura dos olhos, né, tudo que está na altura dos olhos é para nós ampliarmos a nossa consciência e enxergarmos através dos olhos da alma. Tudo que está aqui no nariz é pela questão de a gente ter uma percepção aguçada, né? Então a gente conseguir, né, então dar ali tem uma inspiração, né? Até uma questão de intuição e tudo mais, cheirarmos, né, mais corretamente, né, e mais no foco. E na altura da boca é para que nós saibamos aí falar, né, o que devemos ali falar e como devemos expressar, né, o nosso espírito. Fechando então aqui o IAGé, vou falar agora sobre o bastão, cajado, vareta xamânica. Né? Varia bastante aí de tradição para tradição. Na nossa tradição mesmo, a gente não tem o costume do uso do cajado ou bastão de poder, bastão de força xamânica. Primeiro, o que é o cajado, né? Então, o cajado normalmente é aquele que é usado, né, no pastoreio, né, que é normalmente feito de madeira, parece uma bengala, onde tem uma curvinha, né, na parte de cima,
e ela é utilizada bastante então para pastorear, né? Então o pastor vai lá com a parte curva, ele engancha, né, na pata dos animais para poder puxar, para poder acertar e tudo mais. E também usa como apoio, né? Porém, dentro do xamanismo não é para isso. A gente vai utilizar o cajado, e isso é interessante. Muita gente associa o cajado às varinhas mágicas. Por quê? O cajado ele é um concentrador de energia, né? Então a gente vai focar todas as energias que vêm da espiritualidade, que vêm da natureza, e ele se enraiza ali na sua frente, né? Então, conforme você está segurando ali o cajado, todas essas energias estão sendo conduzidas para essa vareta, né? Então, para esse galho, né? Para essa madeira, e já está automaticamente se enraizando. Dentro do xamanismo, o que nós vamos ter, e aí esse uso de cajado é muito mais usual, é, muito mais visto, estou muito pleonasmo hoje, é muito mais visto na América do Norte, né, nas tradições dos índios norte-americanos. Eles se utilizam mesmo bastante de cajados, tanto que muitas imagens, né, xamânicas norte-americanas sempre tem lá né, o xamanzinho segurando um cajado cheio de cristais, cheio de penas. Esse cajado também é bem legal e você pode fazer de materiais diversos. Ele pode ser de bambu, ele pode ser de madeira, ele pode ser de osso, pode ser de pedra, pode ser de metal, pode ser de ouro, de prata, né? Então pode ser de muitos materiais diferentes. O que importa é que ele vai ser uma extensão do seu corpo, mas uma coisa que é bem interessante, que falam aí sobre o cajado, ele é só condutor, né? Então você direciona e você não absorve nada que está ali no cajado. Então é como se você tivesse proteção absoluta. E por que essa proteção absoluta? O excesso de energia já vai para a Terra automaticamente. É como se a gente tivesse, que nem o nosso chocalho, né? Quando a gente utiliza um baracá, né? O nosso chocalho. Então a gente está também condensando energia no chocalho, conforme a gente balança o chocalho, as energias se dispersam, né? Elas vão ali pelo ambiente através das ondas sonoras, também movimentando as energias e tal. Legal. Só que às vezes pode ser que exista um acúmulo de energia ali, porque não existe esse fio condutor até a Terra, né? A gente não tem um fio de cobre, né, que vai até ali a Terra, e se houver um excesso, vai para lá. É o que dizem, né? Então, se tiver um excesso ali de energia, esse excesso de energia vai vir para quem está segurando, que é você como terapeuta, você como xamã. Então você vai absorver aquele excesso de energia. Já com o cajado, né, a bengala, o bastão xamânico, o que vai acontecer é que você direciona a energia, né? Então direcionou e já, pum, você já bate no chão, né? Então com a base dele no chão, porque assim a energia vai repercutir e o excesso já enraiza, já vai para a terra. Então é bem interessante aí o uso do bastão xamânico. Uma coisa que as pessoas confundem muito é o bastão, que a gente fala do bastão que fala, né, que é o bastão da fala. Que isso daí, na verdade, é um ritual que existe dentro de algumas tradições indígenas, né, que é o pau falante, bastão que fala. O pau falante, que é considerado também um bastão aí da fala. Que você vai passando esse bastão, então é um bastão curto, ele é pequeno, né? Então ele não tem essa mesma função do que esse cajado xamânico, cajado mágico, né? Na verdade, esse outro bastão, né? Então o pau que fala, né? O pau falante, é para você, na hora que a gente está no conselho, em volta da fogueira, todo mundo tem a oportunidade de falar. E aí você fala, você passa o bastão para quem tem o direito de falar. Só fala, e só fala mesmo quem tem o bastão na mão. Quem não tiver o bastão na mão, não fala. Então essa é a representação ali do pau falante ou do bastão da fala, que é completamente diferente do cajado que eu estou falando. O cajado, então já é comprido, ele é bem comprido mesmo, né? Ele simboliza o apoio do xamã também, né? Então, quando o xamã ele está muito etérico, ele está muito no plano espiritual e precisa dar uma voltada para o plano terra, para o plano físico, disseram que ele consegue justamente com esse cajado, com esse apoio. Então é se apoiar na terra e automaticamente você sai daquelas frequências,
né? Então, mais sutis, e já fica de forma mais terreno, mais físico, mais concentrado, né? E é muito legal de se fazer, né? Então, através do uso da intuição, e tem que ser muito bem cuidado, até porque dizem, né? Ele não pode lascar, ele não pode quebrar. A partir do momento que acontece qualquer coisinha com ele, ele tem que ser trocado. Diferente também de outras ferramentas xamânicas, né? O nosso umbaracá mesmo, se der uma lascadinha ali na madeira, né, no taquá dele, não tem importância. Nas pedrinhas, se der uma lascadinha, a gente continua utilizando. Os nossos colares de proteção, a gente continua utilizando. Porém, o cajado, né, então esse bastão mágico, se der uma lascadinha, ele já tem que ser desfeito, você tem que logo preparar um novo, porque a gente tem que entender que ele é um condutor de energia. Então, qualquer coisinha que saia ali do habitual, do normal, ele já deixa de funcionar. Então, tem que cuidar muito bem dele. O que você pode colocar? O que você quiser, né? Então, você pode pôr sementes, folhas, galhos, penas, pedras, ossos, amuletos e o que você quiser. Pode pintar, pode rabiscar, pode esculpir, né? O importante é que sempre seja feito com muita boa intenção, né? Então, cada movimento, cada apetrecho, cada detalhezinho colocado nesse bastão, ele tem que ter um significado, um valor muito forte dentro do seu ser. Porque quando você olhar para aquele cajado, você vai falar, meu Deus, é isso tudo que eu quero ter, é isso tudo que eu quero carregar. Então tem que ser muito bem cuidadinho esse cajado. Deixa eu ver o que mais. E aí eu falei da varinha, né, da varinha mágica, porque a varinha mágica, né, dentro da Wicca e tudo mais, o que ela é considerada? Justamente isso. É um bastão que conduz toda a energia, né, direciona e não vem para você, né, porque ele está distante, né, então ele é algo que está além, né, e aí muita gente faz essa associação, até porque Wicca nada mais é do que um xamanismo celta, né, um xamanismo europeu e tudo mais, então tem bem a ver essa junção. Gente, então é isso. Então, bora aí, tem bastante exercício para se fazer. Embora não estamos nos vendo, né? Não estamos ali na parte prática, todo mundo junto, mas acho que cada um na sua tem que continuar praticando a abertura de roda, confeccionando os colares de proteção, e agora tem meditação e entrar em contato com os seus iagés, com as suas pinturas, e agora tem também aí você fazer, né, manufaturar, né, produzir o seu cajado xamânico. Quem for fazendo depois, manda foto aí pra turma, seja por aqui fazendo seus comentários, seja pelo e-mail, seja lá no WhatsApp, mas vamos continuar aí esse tete a tete, esse contato. Por favor, gente, mandem sugestões aí de temas para aula, que eu quero bastante conversar e explicar bastante coisa de xamanismo para vocês. Vou ficando por aqui. Riscaiara a todos e até a próxima aula.